E já vamos logo iniciando com um sexto painel falando de conectividade significativa, redesenho do papel dos provedores. É isso mesmo. Convidamos para debater o tema senhora Cristiana Camarati Quinalha, conselheira substituta da Anatel. Seja bem-vinda. Senhora Graziela Castelo, coordenadora de estudos setoriais do CETIC.br. Senhora Lisa Fernanda Agra, assessora do Ministério das Comunicações. Senhor Aníbal Diniz, sócio da AD Advisories. Aristóteles Dantas, diretor financeiro da Abrint. E convidamos o senhor Marcos Urupá, repórter da Teletime, para moderar. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem o painel e a palavra está com vocês. Oi. Bom, chegamos no nosso último dia e eu acho que temos aqui um desafio importante com esse tema. E a Abrint foi feliz em trazê-lo para cá quando a gente está amadurecendo o que é isso, o que é conectividade significativa. Então acho que a gente tem uma grande oportunidade de dialogar com todos e todas aqui sobre esse assunto tão emergente. Quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar ao lado de vocês aqui. Muitos eu conheço já, quase todos na verdade. Então, como a gente tem pouco tempo, né, fomos brifados ali de que temos pouco tempo. Eu vou começar já com a Graziela, que eu queria que ela apresentasse para a gente. Muito obrigado, Graziela, por estar aqui conosco, sobre o que é essa conectividade significativa, como isso se aplica e que estágio o Brasil está. Muito obrigada a todos e todas, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que vocês estão vendo na telinha aí um livrinho rosa, espero eu. Bom, então eu vim hoje contar um pouquinho sobre esse livro que foi lançado por nós lá no CETIC em abril. O CETIC é o braço do NIC-BR que faz estudos e indicadores sobre o avanço das tecnologias na sociedade brasileira em diferentes frentes, né? Um estudo importante, o mais antigo, é a TIC Domicílios, que mede o acesso e uso da população à internet e às tecnologias digitais de maneira mais geral. É uma pesquisa que ocorre anualmente, né, há 19 anos, e que vai em mais de 30 mil domicílios no Brasil todo. Então, ela é representativa de todas as regiões, todas as áreas, enfim, de todos os perfis demográficos. Eu sou coordenadora de estudos setoriais lá no CETIC e a gente conduziu ao longo desde o final do ano passado, resultando nessa publicação, esse estudo sobre conectividade significativa, né? E o que isso nos diz? Na verdade, tudo nasceu desse gráficozinho aí que vocês estão olhando. Antes, só avisar, o livro está disponível no nosso site, cetic.br, ou por esse QR Code que vocês conseguem acessar daí, e baixar, obviamente. Mas esse gráficozinho, ele nos conta assim, bem rapidinho, qual que é essa história, a revolução da internet no país recente, né? Assim, em 2023, a gente tem 84 dos brasileiros usuários de internet. A gente está chegando aí à universalização, ainda que a gente saiba que 16% é um contingente grande de pessoas no Brasil. Mas se a gente olhar para trás, e desses 84% de usuários, né, 95% ou todos, quase todos eles usam a internet todos os dias, né? Esse cenário era muito diferente 15 anos atrás. E é só 15 anos atrás. Em 2008, a gente tinha 1/3 da população brasileira conectada à rede só. Então, 34%, e desse 1/3, só metade deles usavam todos os dias. Então, não é só que a gente trouxe todos os brasileiros para a rede, os usos e a intensidade desse uso aumentou muito. E aí o estudo ele nasce dessa pergunta, será que esse acesso é igual, é equitativo? Será que as pessoas têm as mesmas oportunidades de aproveitar os benefícios que a internet traz? E aí a gente foi atrás desse conceito de conectividade significativa, que tem nascido e já se desenvolvido em debate internacional, e a partir especialmente do conceito de dois órgãos, né, internacionais importantes, a UIT, da ONU, e o A4AI, na época, em 2021, que lançaram esse conceito de conectividade significativa, a gente olhou para os nossos dados, para TIC Domicílios, e foi pensar se a população tinha realmente essas condições. E aí a gente, a partir dos dados sobre acesso e uso que as pessoas fazem da internet,
E desses conceitos que vieram dessa literatura internacional, a gente trabalhou com 4 dimensões, que nelas a gente conta com 9 indicadores, que vão medir qualidade de acesso, acessibilidade financeira, acesso a equipamentos e o ambiente de uso da internet que as pessoas fazem, né? Então, a ideia de que a conexão não é só você acessar ou não a internet. Será que as pessoas têm a qualidade suficiente para o uso que elas precisam? Será que elas têm as condições financeiras necessárias, acessibilidade financeira? Será que elas têm os dispositivos para aquilo que elas querem realizar necessários? Será que a conexão delas é com a velocidade suficiente e resiliente? Será que elas podem acessar do lugar que elas quiserem a internet? Será que elas conseguem ter acesso em diferentes lugares, na casa, na escola, no trabalho, à rede? Então, juntando essas perguntas, a gente chegou aí no indicador de 0 a 9, em que uma pessoa pode ter 9 dessas 9 condições que a gente delimitou, ou nenhuma delas, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui da sala tem 9, não é uma coisa muito difícil, mas a gente recortou a população em 4 grupos. E a gente considerou que aqueles que têm as condições mínimas, ou as satisfatórias de conectividade, têm conectividade significativa, são aqueles que têm pelo menos 7 das 9 condições que a gente levantou. E quando a gente fez isso, o retrato brasileiro fica muito mais desafiador, né? Se a gente está falando de 84% de usuários de internet, só 22% dos brasileiros têm, de fato, condições de acesso com qualidade. Ou seja, a grande maioria, né, os outros 78% dos brasileiros, não têm condições razoáveis ou têm condições ainda precárias de acessar a rede, o que vai limitar bastante o tipo de experiência que ele tem nessa rede. O cenário não é só ruim, tá? Assim, a gente está olhando aqui para essa linhazinha que cai, o vermelhinho, tem avançado ao longo dos tempos, né? Assim, se a gente fez uma análise retrospectiva dos mesmos indicadores desde 2017 e viu que tem visto, né, que está melhorando, mas talvez não na velocidade necessária, né? Então a gente tem que pensar como a gente consegue fazer com que mais pessoas usufruam desses benefícios. E aí, bem rapidamente, o recado triste é o que a gente imaginava, né? Assim, se a gente está falando de uma qualidade baixa de acesso, assim, um acesso com baixa qualidade, isso é mais flagrante ainda no norte e no nordeste do país. No mapinha ali, as áreas de rosa são as que têm as menores proporções de população com conectividade significativa. Sul e sudeste se destacam com umas áreas com maior proporção. Tem uma diferença importante entre rural e urbano, por faixa etária. E aí, claro, a gente sabe que os mais velhos, né, sempre têm barreiras para acessar a rede, mas não são só eles. Os mais jovens também têm condições precárias de conectividade. Então, não é só uma questão de superação geracional, é que tipo de acesso que a gente está garantindo a esses meninos e meninas para que eles possam se desenvolver profissionalmente, economicamente e socialmente. Tem uma diferença importante de gênero, mulheres têm menos conectividade significativa do que homens, e por classe o cenário é abissal, né? Assim, enquanto na classe A só 1% tem baixa conectividade, 83% tem conectividade significativa, na classe DE só 1% tem conectividade significativa. Então a gente está falando de mundos muito apartados aí no Brasil, e isso tem consequências para o tipo de uso que as pessoas fazem. Então, só para fechar aqui, esses gráficos mostram um pouco a relação entre os níveis de conectividade significativa que a gente testou e a capacidade das pessoas de usarem a rede, medida pelas habilidades digitais, e os tipos de uso que elas fazem. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os tipos de uso, não tem tanta importância a conectividade significativa para atividades de comunicação, como acessar redes sociais, né? Isso todo mundo consegue fazer. Agora, para atividades que a gente chama de transacionais, aquelas que permitem algum tipo de interação econômica, de participação cívica das pessoas, então realizar serviços de governo, fazer transação financeira, estudar, né, na internet, isso tem uma altíssima correlação com o nível de conectividade. Então, se a gente quer que as pessoas tenham boas oportunidades a partir da experiência que elas têm na rede, é importante que elas tenham, de fato, conexões de qualidade. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Graziela. Eu acho que o estudo que foi feito traz aí alguns parâmetros do que pode ser pensado para o futuro enquanto política pública. E é nesse sentido que eu queria passar, Lisa, para ti agora. Diante desses dados, desse cenário, a agenda da inclusão digital, da transformação digital, está dentro do governo federal, está incluída no PAC, tem uma série de medidas e ações e iniciativas sendo tocadas pelo Ministério. Eu queria te ouvir um pouco de como isso está sendo feito e como nós... E se o Brasil vai alcançar e quando, ou alguma perspectiva, esse cenário de uma boa conectividade para os brasileiros? Obrigada.
É muito importante esse estudo, né, porque nos dá uma clareza a respeito de onde a gente deve chegar, né, como Estado. Então, o Ministério das Comunicações, o que eu posso falar é que tem tido uma política consistente para chegar nesses lugares mais difíceis, para universalizar o serviço. É claro que a gente precisa agora falar na experiência do usuário e melhorar a qualidade desse acesso, né? Porque não é cabível que apenas 22% da população tenha um uso de qualidade, correto? Mas nós, como Ministério, temos investido muito em políticas públicas, inclusive agora, com a utilização dos recursos do FUST, entendemos que a questão da infraestrutura, ela, a fim de universalizar, ela não é apenas isso. Na verdade, quanto mais infraestrutura tivermos, mais vamos, né, conseguir baratear, né, o custo e o acesso desse serviço à população em geral. Então, os recursos do FUST, eles podem viabilizar, né, essa universalização, assim como o edital do 5G, que tem aí até 2029 metas para ampliar esse acesso, correto? E com relação a outros programas que nós temos dentro do Ministério também, como o Wi-Fi Brasil, né, que é para comunidades mais vulneráveis, o programa também Internet Brasil, que é para viabilizar chips para população de baixa renda, né, inscritas no CAD único. Então, é importante a gente dizer que o Estado está preocupado em verificar de forma multidisciplinar a questão do acesso à internet, porque entendemos que é uma questão de direito essencial, sim, e que possibilita o direito ao exercício da cidadania, correto? Por meio dele, temos, né, acesso a diversas oportunidades que não teríamos se estivéssemos offline. Então, hoje em dia, um trabalhador, muitas vezes, ele perde o emprego por não ter um dispositivo móvel à sua disposição, né? Porque não é tão acessível, porque ele precisa desse dispositivo para trabalhar, quer seja como Uber, como entregador de pizza, né? Então, há uma infinidade de possibilidades de emprego que a gente promove por meio do acesso à internet. Eu não sei se eu consegui responder de forma razoável. Obrigado, Lisa. Eu acho que tu fez um desenho do que está sendo feito aí, e é importante a gente ter esse mapa, porque são muitas iniciativas, mas de uma forma ou de outra ela tem um limite ali de link entre elas, né? Agora, Cris, onde a Anatel entra nesse ecossistema aí? E como isso pode dialogar com os pequenos provedores aqui, né, já que a gente está no evento da Brint? Obrigada, Marcos. Muito bom dia a todos e muito bom dia aos meus colegas de mesa. Um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso da Brint. A Anatel se conecta nessa história de várias formas, né? A conectividade significativa, ela tem uma série de pilares, são 5. Então, infraestrutura, qualidade, preço de equipamento, preço de serviço, segurança e habilidades digitais. A Graciela pincelou um pouco todos eles. Eu queria destacar o primeiro pilar, que é o pilar de infraestrutura, né? A gente nem pode começar a falar de acesso de qualidade se não tem acesso. E hoje, para nossa felicidade, a maior parte da população tem acesso, mas ainda 10% não tem acesso às redes, de nenhuma forma. Hoje nós temos cerca de 11 mil localidades que precisam de backhaul. Isso significa que 4 milhões de pessoas ainda estão esperando o backhaul. Numa conta da Anatel, isso representa 170 mil quilômetros de fibra a serem implantados. Mas como são 11 mil localidades, a gente está falando, numa conta de padaria, de 15 quilômetros por localidade. É claro que isso não é a realidade. Existem localidades que precisam
de muitos quilômetros para chegar. Mas quando a gente olha detalhadamente para os dados, é possível verificar que existem algumas localidades, como o Posto da Mata, na Bahia, que se simplesmente algum provedor tiver o interesse de implantar 4 quilômetros de fibra, vai atingir 20 mil pessoas. Então, indiscutivelmente, há aí um interesse econômico, um interesse social a ser perseguido. E que eu acredito que nesse redesenho da conectividade significativa, com os provedores ou os pequenos provedores, é possível também esse olhar detalhado dos pequenos provedores para atingir essas localidades. Mas é claro, eu não também, enquanto Anatel, nós sabemos que não vai ser possível fibra de backhaul em todas as situações. Então, vamos atingir por satélite. Semana passada eu tive a oportunidade de ir a uma aldeia indígena e que um satélite simplesmente mudou a vida ali daquela comunidade de 29 famílias, 100 pessoas. Quando aquela conectividade cai, há um problema sério ali, porque eles agora estão usando aquela conectividade para a promoção da sua cultura, fizeram um hotel para receber pessoas. Então, isso é um ponto. Eu sei que não é sempre com fibra, às vezes a gente vai ter que chegar com satélite. E também existe um modelo de redes comunitárias, né? A Anatel, ela lançou um relatório recentemente que vale a pena que os pequenos provedores olhem. Há ali uma oportunidade importante de parceria entre pequenos provedores e comunidades. Inclusive, recentemente eu recebi um grupo de empresas que falou que estava pensando esse modelo de negócios. Então, os pequenos provedores, eles indiscutivelmente já contribuíram e continuam contribuindo para o acesso da população brasileira. Mas quero aqui provocar e dizer que ainda há um nicho que vale a pena ser olhado. Sobre os pilares de acesso e preço e qualidade, eu queria falar muito rapidamente que uma vez que vem o acesso, é natural que a qualidade venha paulatinamente aumentando, relacionados aos outros pilares. E a questão do preço, consequentemente, também. Se há um aperto dali, um aperto daqui, novos modelos de negócio, preço cai, mais gente entra. Segurança. Segurança, eu entendo que os provedores também têm papéis muito relevantes a serem cumpridos, a começar dos mais simples. Ao entregar um modem na casa de um cliente, não deixem aquela senha, ADIN, aquela padrãozona. Ensinem o consumidor a mudar a senha. Isso gera segurança nas redes, isso gera segurança e confiança para os consumidores. E aí, isso me leva ao último pilar da conectividade significativa, que a Anatel tem trabalhado bastante, e ela precisa também dos provedores, que é a das habilidades digitais, né? Que foi a última que a Graziela falou. Então, depois que você tem a oferta, você tem que olhar com detalhe para a demanda e para as necessidades das pessoas. Para gerar confiança no interesse do uso, é preciso que as pessoas entendam para que serve. Não só para redes sociais, que as pessoas tenham confiança em fazer transações financeiras, que as pessoas tenham confiança de como instalar um equipamento ou como fazer o melhor uso para fins econômicos também e pessoais, né, daquela internet. E aí vem aqui a minha última provocação. O setor financeiro, privadamente, faz uma série de cursos de educação para o consumo, né, educações financeiras. O setor de construção civil também faz. Lojas de varejos também ensinam e cativam seus clientes. Por que não os pequenos provedores, os provedores em geral, mas aqui a gente está falando dos pequenos, e eu estou falando com os pequenos provedores, que são gigantes juntos, por que não eles também trabalharem e ajudarem a sociedade brasileira
nessa promoção das habilidades. Quando os consumidores estão aptos, confiantes a entrar na rede, isso é bom para eles, é bom para as empresas, é bom para a sociedade, porque faz a economia circular, o social, a informação e tudo mais circular. Essas são as minhas palavras iniciais, Marco. Muito obrigado, Cris. Você sempre trazendo aí questões pertinentes sobre a relevância do tema que nós temos aqui. Então, eu passo agora para a Brint, né? Eu acho que o Aristóteles aí... Muito obrigado, Aristóteles, por estar aqui conosco. Mediante essas provocações, eu queria te ouvir sobre como os pequenos provedores têm agido para permitir aos seus usuários e incrementar a política pública brasileira para garantir e permitir que nós tenhamos essa experiência da conectividade significativa. Obrigado. Eu me chamo Aristóteles Dantas, estou aqui falando em nome da Abrint e fico muito feliz em escutar essas palavras da nossa conselheira Cris, ver o estudo do CETIC e poder falar com muita tranquilidade que a Abrint, os provedores, que vem aí há mais de 15 anos, que é o aniversário da Abrint agora, né? Fazendo esse trabalho de educação, quando nós começávamos criando o e-mail das pessoas, no antigo Orkut, criando contas, ensinando a fazer buscas no antigo CAD, ou KD, depois foi incorporado pelo Yahoo, ensinando essas pessoas como fazer buscas para os seus trabalhos naquele momento, a utilizar as ferramentas de comunicação instantâneas daquela época, e ao longo desses 15 anos, a gente vem construindo a infraestrutura que levou a conectividade para os locais de mais difícil acesso. Locais esses que não havia interesse econômico dos grandes grupos, e os pequenos provedores foram lá, mostraram a força do seu trabalho, junto com suas famílias, junto com as pessoas da comunidade, movimentando a economia local e garantindo que essa infraestrutura, que hoje representa mais de 54% dos acessos, fosse em banda larga dos pequenos prestadores. Então, nós caminhamos muito para chegar aqui, mas nós não podemos caminhar sozinhos sempre. Nós precisamos de criações de políticas públicas para que a gente possa acender ainda mais essa conectividade. Por quê? Porque nós temos um país com dimensões continentais, um país com uma grandeza de realidades distintas que não são possíveis de realizar sozinhos. Então, a criação de políticas públicas e de sua desburocratização, ela é muito necessária. Permitir que os pequenos provedores, aqueles que já têm uma base consolidada, também tenham acesso a recursos para poder promover essa inclusão digital, não só através do pilar da conectividade, mas da melhoria dos pontos citados no estudo. A gente precisa trabalhar com isso a 4 mãos. E aí, a Abrint vem capitaneando tudo isso. A Abrint vem, através do seu trabalho anual, deste grande evento que aqui nós estamos, justamente trazendo educação, trazendo um network, trabalhando para que essas pessoas que aqui estão, os provedores de internet de todo o Brasil e de outros países que também estão aqui para conhecer o modelo brasileiro, possam realmente ampliar essa conectividade e esse acesso. Mas isso custa muito caro. Então, reitero a necessidade de que essas políticas públicas, elas possam ser estendidas também aos pequenos, porque elas infelizmente, elas não são tão fáceis de serem acessadas. E aí, não só para os colegas que estão aqui nesse painel, mas para quem nos acompanha na plateia e depois vai assistir isso é sempre um trabalho de 4 mãos que deve ser feito quando o provedor se associa à Abrint ou outras entidades que têm a mesma bandeira.
ao provedor que informa o CIS, mas que cobra que a agência reguladora escute as associações. Elas estão lá lutando pela isonomia, lutando pela igualdade, e é com isso que a gente vai melhorar os pontos que nós ainda não somos tão bons. Mas veja que interessante o número que eu vou trazer agora. Conversando com um colega ontem, do segmento, ele me trouxe um número que me espantou bastante. O número de conexões que o Brasil tem em fibra ótica hoje é superior à maioria dos países de primeiro mundo, com algumas exceções, mas que mostra que os pequenos provedores e os demais entes deram ao Brasil uma oportunidade de crescer muito mais rapidamente, porque a banda larga fixa do Brasil, ela já é muito moderna. O que a gente precisa fazer para melhorar isso é entender quais são as premissas que a gente vai construir juntos e, finalmente, depois de um bom debate coletivo, escutando sempre as entidades, promovermos essas melhorias que, com certeza, os provedores serão parceiros, e é por isso que nós estamos aqui reiterando isso mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Aristóteles. Temos um desafio, então, aí, né? Eu acho que durante todo o encontro aqui, foi discutido uma série de medidas de como os provedores podem se inserir mais dentro desse processo das políticas públicas, né? Ontem, por exemplo, teve um painel muito bom sobre financiamento, que rendeu bons debates aqui. Agora, Aníbal, eu passo para você e eu queria começar o seguinte: a Grazi trouxe um dado interessante de área rural, né, de áreas remotas, que 54% dessas áreas não estão conectadas, né? Mais cedo ali a gente falava sobre como é importante conectar essas áreas remotas. Eu acho que a Cris também trouxe uma deixa dessa aí, um desafio, não só um desafio para as políticas públicas de uma maneira geral, né? Então, eu queria te ouvir sobre como a DEA Advisors tem visto esse cenário e se há algum apontamento sobre como nós podemos, algum endereçamento de como podemos superar esses processos. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Urupá. Obrigado a todos os heróis que, numa sexta-feira pela manhã, nos prestigiam nesse debate. E obrigado também pela presença aqui das nossas debatedoras e debatedor. Inicialmente, eu gostaria, Urupá, de reforçar que esses parâmetros trazidos, tanto pela NIC-BR quanto pela Anatel, que são também os parâmetros da UIT, né? Infraestrutura, acessibilidade, dispositivo, habilidade na navegação e garantia de segurança, são também os parâmetros da aliança para uma internet acessível. E para se conseguir esses parâmetros todos, esses pilares para se chegar a uma conectividade significativa, não tem como abdicar de nenhuma tecnologia. Todas as tecnologias têm que ser utilizadas. A tecnologia móvel, a tecnologia da banda larga fixa e a tecnologia satelital para chegar às regiões isoladas, né? E, nesse sentido, o governo faz muito certo ao priorizar a preocupação de construir um hub a partir da Telebrás e contratar toda a capacidade satelital disponível no Brasil para atender a todas as comunidades. Então, eu acho que, nesse sentido, a política pública está muito acertada, porque ela conecta com banda larga fixa em todas as localidades onde chega fibra e aonde não chega, ela faz essa extensão a partir da tecnologia satelital. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui, para reforçar todo esse nosso debate, é o seguinte, que de todas essas tecnologias, a que mais suporta tráfego é a banda larga fixa. A banda larga fixa, ela dá suporte a todo o tráfego que passa pela móvel. E o exemplo é que cada um que chega na sua casa, automaticamente o dispositivo procura o Wi-Fi para ter a possibilidade de navegar com muito mais segurança, com muito mais, uma experiência mais rápida, mais tranquila, uma experiência satisfatória.
E a banda larga fixa, ela é, digamos assim, o carro-chefe da conectividade significativa no Brasil. E, nesse sentido, eu quero trazer aqui duas realidades que merecem uma reflexão. A primeira, uma boa notícia, que é o Brasil liderando o mundo, liderando no mundo o acesso à banda larga fixa a partir das nossas prestadoras de pequeno porte. Essas 20 mil prestadoras espalhadas por todo o Brasil têm garantido qualidade, preço justo, uma experiência inigualável em termos de conectividade. Essa, digamos assim, é a melhor notícia. O Brasil tem a melhor experiência graças à regulação acertada que a Anatel desenvolveu ao longo dos tempos e, evidentemente, graças ao empreendedorismo de todos esses prestadores. E a notícia preocupante sobre exatamente esse aspecto é que a banda larga fixa ela precisa de um componente essencial que é o Wi-Fi. Se não tem um Wi-Fi de qualidade, a banda larga fixa perde, digamos assim, perde competitividade. E, nesse sentido, nós temos um grande desafio posto para a Agência Nacional de Telecomunicações. E, para mim, é um desafio completamente voltado, e muito bom que a conselheira Cristiane esteja aqui nesse debate. Por quê? Porque quando a gente fala de postes, que é um problema para o prestador, a Anatel precisa de consensuar com a ANEEL. Quando a gente fala de tributos, envolve toda uma cadeia de parlamento, governo e tal. Agora, quando se fala de Wi-Fi, aí é responsabilidade exclusiva da Anatel. E nós precisamos dar um jeito de convencer a área técnica e o Conselho da Anatel de que a destinação da faixa de 6 GHz, que garante essa experiência Wi-Fi para dar o suporte à banda larga fixa, ela precisa ser mantida. Essa destinação integral para o uso Wi-Fi é uma questão de vida para a banda larga fixa no Brasil e para a garantia da conectividade significativa. E, evidentemente, que o Brasil também tem outras faces a serem refletidas sobre esse debate, que é o fortalecimento da indústria nacional, que é a possibilidade da gente ter uma atualização tecnológica, porque hoje nós só temos as faixas de 2.4 e 5.8 destinadas, e elas estão saturadas. Então, a possibilidade da gente garantir por muito mais tempo a competitividade da banda larga fixa e a garantia de que a população vai ter efetivamente uma conectividade significativa é a gente garantir a permanência da destinação atual da faixa de 6 GHz para o uso Wi-Fi não licenciado, e aí sim a gente vai estar dialogando com todas essas dimensões postas pela UIT, União Internacional de Telecomunicações, pela Aliança para uma Internet Acessível e também por esse estudo apresentado pelo NIC-BR e trazido também pela própria Anatel. São essas as minhas considerações, amigo Urupá. Muito obrigado, Aníbal. Eu acho que você fez um cenário de mix de iniciativas e tecnologias que hoje o Brasil dispõe, que estão em curso de alguma forma. Temos que ter alguns avanços, talvez no Wi-Fi 6, que é um debate global, e avançamos lá atrás e estamos aí num debate pleno sobre isso, mas, de uma maneira geral, o nosso cenário ele é muito positivo nesse aspecto, né? Tanto nas políticas públicas, quanto nas tecnologias disponíveis, nas capacidades, na atuação dos pequenos provedores, enfim. Então, eu acho que conseguimos trazer aqui no nosso painel um cenário interessante de como podemos alcançar e chegar nesse trilhado que é a conectividade significativa. Eu costumo dizer que a conectividade significativa, Graziela, é um trilhar. E a gente está nesse processo a passos interessantes, largos, não são passos pequenos, não, inclusive. Claro. Sobre esses passos, né, que nós estamos dando, eu acho que faltou mencionar um super projeto, um imenso projeto,
do Ministério das Comunicações e que a Anatel tem implementado, que é o Norte Conectado, né? O Brasil, ele tem dimensões continentais, como foi dito. A região norte, ela representa a maior parte do país com o menor quantitativo de população. E, como bem mostrou o gráfico, né, da Graziela, uma região em que precisa avançar e ampliar a sua conectividade. E esse projeto Norte Conectado é algo belíssimo. Estamos instalando 12, ao total, né, quando o projeto terminar, 12 mil quilômetros de fibra nos reitos dos rios, com tecnologia nacional, incentivando a indústria nacional, chegando a quase 60 municípios, levando a fibra. E, a partir daí, um mix de tecnologias, mas também uma oportunidade única para pequenos provedores também desbravarem ali aquelas comunidades mais remotas e que ainda carecem de conexão. Obrigado, Cris. E, Lisa. Oi. Tá indo? Então, é importante falar, obrigada, Cris, é muito importante falar sobre o Programa Norte e Nordeste Conectado, que a gente está com o projeto das Infovias, né? Mas eu queria mesmo dialogar com a fala da Abrint, do Aristóteles, a fim de falar que a gente está atento às demandas dos provedores regionais, né? Que representam 52% hoje do setor. Então, para estes, a gente pensa que os recursos do FUST é uma saída, e a gente sente a dificuldade de vocês, né, em acessar o crédito, e nós estamos tentando viabilizar uma parceria com o BID, para que esse crédito chegue até vocês por meio de garantia, que é uma das modalidades do FUST. Então, é muito importante a gente pensar no todo, as políticas elas são realmente diversas, para que a gente alcance em termos não apenas quantitativos, mas qualitativos a todo o país. Obrigada. Obrigado, Lisa. E voltando sobre as questões das infovias, é interessante o modelo de gestão também que está sendo pensado, né? Ali não deixa de ser uma rede neutra, onde você tem um consórcio de participação de várias empresas, enfim. Infelizmente, a gente tem que terminar. Tem muitas questões aqui colocadas. E eu gosto desse processo dialógico. Eu acho que a gente conseguiu minimamente alcançar isso. Então, eu vou começar com você, Lisa, apesar de você ter... Eu comecei de lá para cá, agora eu vou começar daqui para lá. E 2 minutinhos aí, que aqui no ponto eletrônico, a organização do evento já me disse que a gente tem que encerrar daqui a pouco. Nesse momento final, na verdade, eu queria trazer à tona que, para a gente alcançar a qualidade, né, e experiência de uso, né, do usuário, a gente também tem outra política pública, que é chegar até as escolas públicas, que é muito relevante e a gente não tocou aqui, mas nós temos hoje a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que é um esforço do Ministério das Comunicações e do Ministério da Educação para coordenar as diversas políticas, né, e levar uma experiência melhor para essa população, né, de baixa renda, já que nós vamos chegar a todas as escolas públicas da educação básica. E existem metas e parâmetros de velocidade para que a gente atinja essas escolas, a fim de permitir que não apenas a comunidade escolar, mas também toda a comunidade em volta do aluno consiga acessar com maior frequência essa internet. É isso. Muito obrigado, Lisa. Cris? Obrigada, queria agradecer essa oportunidade. Realmente o tempo é curto, tem tanta coisa para falar desse tema. Pegando ainda o gancho das escolas, né, do leilão do 5G e dos recursos destinados do leilão, a gente não pode deixar de falar do GAP. A gente está levando conectividade para uma série de escolas. Isso possibilitou que nós conseguíssemos mapear escolas que nem eletricidade tinham,
e com soluções do GAP estamos levando, inclusive, eletricidade. Agora também com um mix de tecnologias. E isso é muito, muito bonito de ver. Quero destacar que, inclusive, o GAP, recentemente, na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, no WISES, recebeu um prêmio pelo seu projeto piloto e por conectar as escolas. E isso não é pouca coisa. Nós concorremos com o mundo inteiro, com muitos projetos, mais de 300. Queria dizer também que a Anatel, além de, desde sempre, da sua história, olhar para a conectividade a partir da infra, de um tempo para cá, com muito afinco, olha para a conectividade significativa. E olhando para o pilar de habilidades, fazendo e promovendo uma série de ações. Não poderia destacar o acordo que foi firmado com a Unesco no mês de março, que vai olhar muito especialmente para as crianças e idosos. São os grupos, né, o futuro, o presente, né, e o futuro do nosso país. E promoção daquelas necessidades, de cada uma dessas necessidades específicas desses grupos. Então, vai ser um projeto belíssimo que está em curso, para contribuir também, muito concretamente, para a promoção das habilidades digitais, para o bem uso das redes. Porque, como eu sempre falo, quem não for incluído, infelizmente, será excluído. Nós não podemos permitir, nós não podemos deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Aníbal, suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer imensamente e parabenizar a Abrinte por esse evento, porque que evento grandioso. E dizer também que, como associação de prestadores de pequeno porte, ela tem outros parceiros nessa luta, e está também a Associação NEL, para quem eu presto consultoria, que tem também seus 200 associados, também a grande parte deles sendo prestadores de banda larga fixa em todas as regiões do país. E dizer que fico muito feliz de ter passado por uma experiência no Conselho da Anatel e ter ajudado numa perspectiva de fortalecimento da competitividade e de melhoria da conectividade no Brasil, e hoje está podendo trabalhar junto à Associação NEL e fazendo parceria com as outras associações, como a Abrinte, na busca de melhores condições. A Anatel tem hoje uma referência regulatória no mundo, principalmente no que diz respeito ao que foi construído pós-revisão do PGMC, ao longo de toda digamos assim, a regulação assimétrica que permitiu essa competitividade e que foi aprofundada no PGMC, e hoje nós temos esse conceito maravilhoso de prestador de pequeno porte, que é a referência de oferta de banda larga fixa no Brasil. Então, a gente avançou muito nesse sentido, e a banda larga fixa, como eu disse, depende dessa parceria indissociável com o Wi-Fi, e a gente está muito confiante de que a Anatel vai fazer a reflexão correta no sentido de manter a destinação integral da faixa de 6 GHz para o uso do Wi-Fi, para o fortalecimento da banda larga fixa e para a garantia da conectividade significativa para todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Aníbal. Aristóteles. Oi? Beleza. Então, acho muito bacana todo esse debate, todo esse movimento, e eu queria trazer para vocês, assim, em primeira mão, mais algumas coisas que a Abrinte tem feito, né? A gente teve a nossa Assembleia Geral Ordinária essa semana. Lá, nós levamos um pedido aos associados de que a Abrinte pudesse apoiar as redes comunitárias, né? Como a Cris falou. Então, isso foi aprovado de pronto, né? A nossa diretoria de projetos, que está tocando isso, já tem aí a liberdade pelos nossos associados de andar com esse projeto que já havia sido aprovado no nosso Conselho de Administração. Então, a gente também está preocupado com essas comunidades mais vulneráveis. A Abrinte, ela vem participando ativamente
dos debates que são travados no nosso regulador. Então, o regulamento geral, que está quase em vigor, que nós temos aqui a nossa conselheira, que é líder desse processo lá na Anatel, junto com as outras pessoas que fazem parte dessa ligação direta. A Abrint também tem participado das consultas públicas. A palavra do conselheiro Aníbal aqui sobre a faixa completa de canalização dos 1.200 MHz é uma preocupação que a Abrint tem diariamente, seja no debate nacional ou internacional, e a gente tem se esforçado muito para mostrar que faz 20 anos que os provedores de internet não recebem uma destinação de frequência, que é a frequência dos 5 GHz, que já está obsoleta, dado o uso. Nós precisamos de mais espectro para justamente, nos canais outdoor, podermos chegar na rede sem fio, aonde a fibra não é viável ainda para os backhaus, porque nós temos limitações físicas. Então, os provedores, eles vêm construindo isso ao longo dos anos, querem continuar participando, e a manutenção de algo que havia sido garantido pela agência lá na MWC Barcelona do ano passado, e foi revisto, nós entendemos que não é a opção correta. As outras empresas que desejam o uso desse espectro de 700 MHz, elas já têm muitas frequências adotadas, têm muitas a receber. Então, nós entendemos a necessidade dessa manutenção para que os provedores possam fazer muito mais e chegar aonde a gente não chegou, promovendo essa lacuna que ainda não foi possível. Nós somos parceiros do dia a dia, não só de última hora. Desde a mudança da permissão para que os pequenos provedores pudessem existir, lá nós estamos, lá nós estivemos, e aqui nós permaneceremos durante muitos anos. Obrigado, Aristóteles. Obrigado mesmo. Grazi. Bom, como eu falei mais no começo, eu só vou agradecer a todos e todas pela presença, falar que os dados estão todos disponíveis na página do cetic.br. Se precisarem de qualquer informação adicional, nos procurem. Muito obrigada e até a próxima.